Então vamos aqui para mais uma análise gramatical, sintática, exegética do texto aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Esse texto é mais outra passagem que enfatiza, endossa e corrobora, autentifica a natureza divina de Cristo. Cristo é consubstancial ao Pai, da mesma substância, da mesma natureza, da mesma essência, glória, majestade e partilha dos mesmos intrínsecos atributos do Pai, sendo ele, portanto, divino, Deus de Deus, Deus eterno. O apóstolo Paulo aqui diz: Hoti en auto katoikei somaticos pantopleroma tesfeótetus. Hoti en auto katoikei somaticos pantopleroma tesfeótetus. Aqui nós temos porque, uma conjunção explicativa, ele vai explicar, está explicando a virtude de Cristo. Vamos olhar então o versículo anterior, o que o apóstolo Paulo aqui vai falar em relação a isso. Vamos aqui para os dois versos anteriores aqui para a gente entender o contexto. Versículo 6. Como, pois, recebestes Cristo, Jesus, o Senhor, nele andai, tendo sido enraizados e sendo edificados nele, e sendo confirmados na fé, como fostes instruídos, transbordando em ação de graças. Cuidado para que ninguém faça de vocês, escravize vocês através de filosofia, de engano vazio, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Kata Christon, e não segundo Cristo. Aí agora ele vai explicar por quê. Cuidado que ninguém vos enrede, vos influencie e leve vocês a abandonarem os princípios e as verdades morais objetivas de Cristo, por meio de filosofias, vãs sutilezas, etc, etc. Agora Paulo vai engrandecer a pessoa de Cristo, tratando ele não apenas como algum filósofo ou alguém que possa concorrer com qualquer ideologia deste presente século. Paulo vai dizer, ora, que ninguém pregue nada, que ninguém vos influencie, que ninguém vos leve por meio de qualquer tipo de discurso baseado em elementos, em filosofias, em vazios enganos. Cuidado com a estratégia dos corruptores, cuidado com aqueles que têm uma boa erudição, mas que não apresentam a verdade segundo Cristo. Essa é a preocupação do apóstolo. Porque nele, hoti, porque é uma conjunção explicativa, porque em Cristo, ren, preposição, auto, porque em ele, e aí nós temos uma contração, porque está no caso aqui, auto, está no caso dativo, terceira pessoa do singular, um pronome pessoal na terceira pessoa, no caso dativo, e em é uma preposição direcional, porque em ele. Então, quando temos isso, nós temos uma contração a partir da gramática grega. Então, ficamos, porque nele habita, reside, mora. Aqui temos o verbo, katoikei, o verbo que está no caso, o verbo indicativo, presente indicativo. Está no presente indicativo médio. Porque nele mora, reside, Hoti en auto katoikei, porque nele mora, reside, habita o quê? Toda. Porque nele reside fisicamente, aqui, somáticos, que vem de soma, que é corpo, né? Então podemos colocar aqui corporalmente, fisicamente, porque nele reside, habita fisicamente, corporalmente, ou seja, na natureza humana de Cristo, na sua carne, no seu físico, habita o quê? Pantopleroma tesfeotetos, porque nele habita fisicamente toda. Aqui nós temos um adjetivo de extensão. Adjetivo de extensão singular. O que isso quer dizer?
não é algumas características divinas apenas que compõem a natureza de Cristo, ou que residem, habitam, coadunam com sua humanidade. Não. Paulo diz, nele, em Cristo, mora, reside, habita, olha o verbo aqui, ó, indicativo presente, nele mora, habita, fisicamente, na carne dele, o quê? Algumas características da divindade, theotetos, algumas apenas. Deus partilhou algumas virtudes com o Filho, alguns atributos apenas com o Filho? Não. Toda, panto, aí temos o artigo definido, seguido aqui, ó, do pleroma. Essa palavra é muito interessante. Ela significa a soma total dos atributos. Essa palavra grega, atributos, ela significa a soma total dos atributos, a plenitude, a completude de tudo. Pleroma significa completo por inteiro, pleno, soma total de qualidades, de virtudes, de atributos e de personalidade, de características. Nesse caso, da divindade, theotetos, que só aparece uma única vez no Novo Testamento, mas sabemos que Paulo emprega o termo aqui, o substantivo, divindade, para se referir a Cristo, que no caso a divindade é a divindade de Cristo. Nele habita toda a plenitude, aliás, a divindade, perdão, de Deus. Em Cristo habita toda, pantopleroma tes theotetos. Nele habita toda, não algumas. Aqui é o artigo definido, plenitude, a soma total. Em Cristo habita tudo, a soma total dos atributos, a completude, a plenitude, tudo o que pertence a Deus, a divindade. Aqui o artigo definido também, no caso dativo, aliás, no caso genitivo, e o substantivo aqui também está no caso genitivo. Então temos aqui, ó, nele habita fisicamente, corporalmente, nele mora toda a soma total dos atributos da divindade. Irmãos, aí vem uma grande questão diante disso aqui. Se em Cristo, fisicamente, ó, na sua carne, somáticos, no seu corpo, se nele habitava, de acordo com o apóstolo Paulo, toda a soma total, tudo, toda a plenitude, todos os atributos do Pai, da divindade, como que ele pode não ser consubstancial ao Pai? Porque o que significa consubstancial? Ele é da mesma substância. Ele é equivalente ao Pai. Em carne, ele se propôs, ele se designou a ser inferior para cumprir um propósito salvífico. Mas ele é igual ao Pai, porque é da mesma natureza, é Deus de Deus, ele é eterno, sempre existiu. E vamos estreitar aqui a reflexão, a nossa conscientização sobre isso. O que seria esse soma total dos atributos? Porque Paulo diz toda a soma total dos atributos da divindade habita fisicamente em Cristo. O que seria? Nós temos a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua natureza eterna, ele ser adorado como Pai, adorado, e tantas outras características. Ele conheceu os pensamentos do coração do homem, ele conheceu, não, ele vê, como está lá em Mateus 9:4 e em Lucas 5:22. Ele conhecer todas as coisas, ter o poder absoluto. Cristo ser designado, titularizado dentro do Novo Testamento como Deus, ser referenciado pela inspiração divina através da mensagem, da proclamação apostólica. Ele é reconhecido como Deus, ele é reconhecido como Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o único soberano, o Senhor da glória, o único Deus, o grande Deus. Enfim, são vários e vários adjetivos que pertencem e são exclusivos apenas ao Pai.
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas Cristo compartilha deles. Aquele que origina a vida, o autor da vida, aquele de onde flui a graça, o Salvador. Então, se a gente for harmonizar tudo aquilo que representa a deidade, a divindade, Theótetos, Deus, o estado de ser Deus, Jesus partilha igual. E não apenas um pouco de características do Pai. Ele tem toda, aqui, adjetivo de extensão. Toda a plenitude nele habita. Toda a plenitude do quê? A soma total dos atributos da divindade. Então, a conclusão óbvia, objetiva, lunante, contundente, categórica, inquestionável, irrefutável, inflexível, implacável é que Cristo é Deus. Ele é da mesma natureza do Pai. É por isso que nós acreditamos na divindade de Cristo. É por isso que nós defendemos a Trindade. Aí já é uma outra questão, porque o Espírito Santo também compartilha dos atributos e méritos de Cristo, da natureza etérea de Cristo, da natureza perfeita, da mesma substância do Filho, da mesma composição do Filho. Então nós temos uma perfeita triunidade, um único Deus, mas que existe em três formas. Isso nos é revelado, irmãos, desde o início das Escrituras. Agora, isso não é para ser equacionado a partir da matemática. Os nossos amigos TJs, eles querem entender a partir da lógica e da concepção filosófica da mentalidade iluminista. Como que Deus pode ser três e ao mesmo tempo ser um? E não vão entender nunca. Porque ainda assim, essa revelação, nós não andamos por vista e pela fé. Essa revelação é uma revelação que se comprime na fé. É uma revelação inerente à fé e não à compreensão racional humana. Porque se caso fosse o contrário, nós teríamos que abandonar também a crença naqueles milagres excepcionais que fogem também, que transcendem a lógica física e a lógica e a concepção humana. Aqueles operados por Jesus. Então, por que Paulo vai dizer para a comunidade de Colosso? Cuidado com falsas filosofias, com vazios enganos e com ensinos, elementos transvestidos de verdade, que têm discursos agradáveis, boa oratória. Cuidado com todo este enredo que não tem Cristo como crivo, que não tem Cristo como chave hermenêutica. Porque é na pessoa dele, roti, é nele, aqui está explicando, é uma conjunção explicativa. Porque é em Cristo, nele, realtu, ren auto, é nele que reside, que mora, que habita, que faz morada, o quê? Na sua carne, é nele que mora, na carne dele, toda a plenitude da divindade, toda a soma total dos atributos que compõem os mais ínfimos e perfeitos, os mais detalhados, a mais profunda, inexprimível natureza da glória transcendente divina habita, reside também no Filho. Ele partilha, ele compartilha, ele detém, é inerente à sua própria existência, ele é atemporal antes de todo o tempo, como diz Judas 1,25. E ele detém, nele habita, nele está presente e sempre estará toda a completude, aquilo que é completo do Pai, está no Filho. Por isso que, principalmente no Evangelho de João, ele vai dizer que ele e o Pai são um, em várias ocasiões, João 10, 30, João 17, 21, João 17, 22, João 17, 23, João 14, versos de 5 a 6, João 1, de 1 a 3, João 1, verso 18, João 8, 58, João 20, 28 e por aí vai. Sempre, sempre, principalmente no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento, ele é prefigurado. A natureza de Cristo, o seu ministério, pressupõe, conclama que Cristo é da mesma substância do Pai, em perfeita unidade. Como que nós entendemos isso da matemática? De forma matemática. Como que nós equacionamos isso? Como que nós analisamos isso a partir da compreensão logística, da mentalidade, da competência sensorial humana? Não se precisa, não é necessário. Se crê por meio da revelação. Colossenses 2,9 Roti en auto katoikeis somaticus panto pleromates theotetus. Porque nele habita corporalmente toda a soma total dos atributos da divindade. Toda a completude da divindade. Cristo Jesus é Deus.